Então, vamos lá. Lembra, gente, quais são os 6 pilares da psicoterapia breve? A investigação, o que mais? Análise transferencial, interpretação, associação livre, atenção flutuante, escuta do inconsciente, respeito à neutralidade. Ok? A gente iniciou o processo com a Alexandra na outra aula, cumprindo as etapas. O caso que eu estou apresentando aqui, atuando, né, é de uma jovem senhora e ela é casada com um narcisista. Ela é casada com um homem muito forte, muito incisivo, aonde ela passa a não saber do que ela gosta. Ela percebe que ela não sabe nem escolher o filme que ela vai assistir, o que ela vai pôr na TV quando ele não está em casa. Aí a gente iniciou a análise, aí ela foi descobrindo, porque até então ela nem descobria o que ela não sabia, do que ela não tinha, do que ela não sabia, do que ela não queria. Na análise ela foi, aqui até a gente foi fazendo, ela foi descobrindo o que ela do que ela não gostava, do que ela do que ela tinha que fazer, o quanto ela se doava para os outros. É uma pessoa que passa o tempo inteiro se doando para os outros, não tinha um olhar para si, e aí na análise ela começou a perceber isso, o quanto as pessoas, a fala dela, o quanto as pessoas sugavam toda a energia dela, o quanto as pessoas sugavam todo o dia dela. Ela rodava em volta de si própria e dizia que não conseguia fazer nada. No final da tarde ela falava assim, mas eu não fiz nada. Mas se você visse a lista de coisas que ela tinha feito para os outros, ela não fez nada para ela, do que ela tinha pensado para fazer para ela. O que ela fazia para os outros, e as pessoas não davam valor. Assim era a fala dela. Então é uma pessoa sofrida emocionalmente, teve vários problemas na infância, foi uma infância conturbada, com os pais verdadeiros. Não sei se vocês se lembram. A mãe veio fugida, chegou aqui, não teve como se sustentar, acabou tendo que deixar ela com uma vizinha. Essa vizinha a adotou. Lembrando, gente, que ela está aqui, ó, no primeiro processo. Qual é a investigação? O primeiro processo da investigação. Lembra? Foi isso que a gente chegou, né? Teve análise transferencial. Ela já passou por Total. Total. Por quê, gente? Por que teve a análise transferencial? Identificação e o termômetro de tudo isso, qual é? Ela escangalhar, falar. Então, fazer associação livre e tal. Associação livre. Então, o que a Lê começou? Investigou, teve a análise transferencial, aí ela começou a interpretar o que estava acontecendo. O eixo principal qual era? O que ela trouxe, gente? Casamento, né? Casamento dela. E aí começou a associação livre. Paramos aqui. Boa noite, Alexandra, tudo bem com você? Boa noite, doutora. Eu tô cansada, viu? Cansada, muito cansada. Tô exausta. Sua semana, como é que foi? Cansada por quê? Minha semana passou pra eu nem ver. Não fiz nada, mas foi eu tô muito cansada, tô abarrotada, eu tô com trabalho, muito trabalho acumulado, trouxe trabalho para casa, quase varei a noite trabalhando, mas não saio do lugar, não consigo por nada em dia. Mas você já parou para pensar o que é que está impedindo você de colocar todas essas atividades em dia? Eu não sei, não consigo entender. Eu corro e não consigo fazer as coisas. Chega no final do dia, eu estou exausta, mas que eu não fiz nada. Não fiz nada. E seu esposo? Como é que passou a semana? Corre, né? 12 quilômetros todo dia. Faz as coisas dele. Entendeu? Enche o saco o tempo todo. Não é fácil, não. Não é fácil. Ele não é fácil. Ele é um sargentão. Eu não sou soldada dele. Eu já falei isso. Eu não sou soldadinha dele. Ele é. Entendeu? Ele é. Não adianta. Ele é inteligente. Ele faz todo aquele jeito dele. Sabe que tem um jeito. Mas ele é inteligente. Você vê que ele resolve as coisas. Tudo ele faz.
Ele pega uma coisa para fazer, ele faz bem feito. E aí me critica em tudo. Entendeu? É isso que é duro. Mas ele é inteligente, isso ele é. Ele é inteligente, ele é atleta, ele é o melhor de tudo. Ele é ótimo. O que ela está reprimindo, gente? Hã? Você viu que ela fala que ela vira e não faz nada. Mas ela não diz o que é. Então, será que ela está reprimindo alguma coisa? Quando ela fala do pai dela, lá, é porque meu pai era isso, meu pai era aquilo, meu pai era maravilhoso, tal, tal, tal. E ela não vê essa figura. Porque a mulher, a menina, qual que é o primeiro amor da menina? É o pai. Então, a paixão da menina é o pai. E esse pai que acompanhou a vida dela, da filha, foi um pai presente. Um pai que sempre estava ali, né? Brincando, cuidando. Então, ele foi uma figura importante, mais do que a mãe. O que ela fala da mãe, gente? Quem lembra? Hã? Muito geniosa, generosa. Então, os dois. Então, ela teve essa base, tanto com o pai como com a mãe? Teve. E por que essa insegurança toda dela? Ela teve uma referência na infância e ela buscou isso com uma pessoa, com o parceiro dela, e no começo até era. E depois ela se encontrou num espaço que ela não pôde percorrer esse espaço dentro, né, da relação. No caso dela, eu já ouvi aqui os professores explicando que a depressão está sempre ligada a algo que você projeta para o futuro e você acha que não vai acontecer. Uhum. Ela já não está tendo esses traços também. A gente pode diagnosticar, né? Não. Falar isso. Mas tem sentido no que você está falando. Eu nunca pensei nisso. Você pode repetir para o pessoal ouvir? Já ouvi de professores daqui do Queens que a depressão está sempre ligada ao futuro. A ansiedade sempre ligada ao presente. Isso. Mas a depressão está ligada a algo que você acha que você nunca mais vai conquistar, você nunca mais vai ser, você nunca mais vai chegar. Muitas pessoas depressivas têm essas queixas, né? Olha para o passado e fala, meu passado era bom, eu vivia bem, mas agora eu não vejo mais perspectiva nenhuma. Então ela falando, não vou dizer que ela é uma pessoa depressiva, né, essa paciente. Mas será que não teria alguns traços já de alguma coisa assim também? Pode ser que atrapalhe ela nessa questão da autoimagem, da autoestima? Tem sentido. Pode acontecer sim, porque realmente a ansiedade é o presente e a depressão é algo que ainda, né, futuramente pode vir a desenvolver através dessa ansiedade, né, mal resolvida. Mas no caso dela, eu acho que não, porque assim, ela sempre traz as mesmas coisas sempre. Ela não muda, gente. Então, por exemplo, entra sessão e sai sessão, o que acontece, Alexandra? É a mesma história. Ela não consegue sair daquilo. E por que ela não consegue sair? Isso, ela roda e não sai. Como que a gente sai desse impasse, gente? Com a psicoterapia breve. Como que você sai do ciclo do narcisista? Exatamente, como? Encontrando a identidade, amor próprio, para se fortalecer, começar a ver com outros olhos as situações que ela tem passado. E se, né, tudo aquilo assim, e se vocês já fizeram tudo isso? E ela continua no mesmo lugar. O que está impedindo ela sair desse ciclo? Né, Lê? É isso mesmo, né? Eu conheço o caso. E aí? Que é muito simples a gente começar um atendimento, vai tudo lindo, maravilhoso, lá, ping-pong, vai. Ai, psicoterapia breve é ótimo, que a gente pode falar, a gente pode interagir. Ok, mas quando chegamos ao impasse? Voltar para a escuta do inconsciente. Por isso que cada fala do paciente, gente, a gente tem que estar ligadíssimo, porque você vai lá e
puxa. Porque uma palavra que ela falar, uma frase que ela falar lá do inconsciente, lá da infância, lá de trás, você tem que pegar esse gancho e puxar, puxar, puxar. Não teve desfecho porque ela ainda está em tratamento, né? Mas evoluiu em muitas coisas. Doenças que ela tinha psicossomatizado, amenizaram? Amenizaram, porque ela tomou uma decisão de uma mudança. Então, quando a gente toma essa decisão de mudar o rumo, o nosso comportamento e se posicionar, claro que é como se ela tivesse tirado todo aquele sintoma e colocado numa caixinha. Lembra da caixa preta? Tá ali, ó. Ela tá guardada ali. E aí a vidinha dela vai continuando. Pode desenvolver outros tipos de doença? Pode. Pode voltar? Pode voltar, mas não da mesma intensidade, porque ela está bem. Quando a gente está bem resolvido em certas circunstâncias da nossa vida, a gente consegue levar com menos peso, né? O diagnóstico, de repente, que a gente tem. Se fortaleceu. Exato. E ela se fortalecendo, a pessoa se fortalecendo, ela consegue desassociar. Porque quando a doença é emocional, gente, o que tem que ser tratado? As duas coisas, né? Tanto emocional, tem que procurar ajuda, como também fazer a nossa parte, gente. Não é só ficar ali parado. Você tem que ir no médico, tem que investigar. Se tem diagnóstico, ok, vamos tratar, vamos fazer o tratamento, junto com terapia. Então, e ali você vai falando, você vai tirando todo aquele, né? Aquele peso das costas, o nó na garganta, que isso daí enlouquece a gente. É um horror você conviver o tempo inteiro com o coração apertado, com medo, insegurança, ansiedade. Isso destrói a vida da gente. E eu sempre falo que o nosso psique, ele tem um limite. Na hora que ele chega no limite dele, ele transborda. E transborda para onde? Para o nosso corpo. E aquele sintoma que você tem de leve, né, algo que você já tem uma predisposição de tudo isso, ele vai o quê? Exacerbar, ele vai aumentar. Eu falo por mim, por exemplo, eu tenho um problema renal nos rins, nos dois. A minha doença está controlada? Sim. É uma doença psicossomática? Sim, é. Continua sendo. Mas eu me resolvi em muitas coisas na minha vida. Eu ressignifiquei, eu quis mudar. Na marra, eu quis, tomei a decisão e vou mudar. Dói mudança? Dói mudança para nós e dói a mudança para o nosso paciente. Por isso que é um processo, gente. Processo. Não existe resultados rápidos dentro da psicanálise. Nós falamos da psicoterapia breve porque a gente está o quê? Tratando uma queixa. Por isso que ela é breve. Agora, se a gente for tratar num todo, aí não dá, né? Eu não vou conseguir em 3, 6, 1 ano. Vai ser muito mais do que isso. E sempre lembrando que os processos, né, o processo terapeuta, ela tem o quê? Altos e baixos. O paciente está evoluindo, daqui a pouco ele retrocede, vai retrocedendo. E você tem que fazer o quê? Começar tudo de novo. Quando a pessoa não quer, não decide, não faz absolutamente nada, o que você pode fazer? Você gosta da pessoa, aquela pessoa é o amor da sua vida, né? Vamos falar de relações agora. E o que você vai fazer? Você não vai largar o osso? Não, não vou largar o osso, eu vou continuar. Porque friamente falando, gente, vamos falar friamente agora? Estamos aqui entre alunos, né? E o que ela tinha que fazer, na verdade? Dar um baita de um pé na boca. É ou não é? Quando o paciente chega no consultório, o que a gente geralmente pergunta? Tudo bem? Como é que passou a semana? Você quer falar de alguma coisa? Porque já está há muito tempo. O que você trouxe? Então ela vai trazer. Então você vai trabalhar com o que ela trouxer na sessão.
Claro que antes dela entrar no consultório, você já foi lá no prontuário dela, porque você já anotou o que aconteceu na outra sessão. E você vai observar se ela vai trazer aquilo de novo. Por isso que é um estudo constante, gente. Porque a gente anota e a gente, durante a semana, a gente vai voltar ali para ver, para ir montando, né, o quebra-cabeça da vida dele. Porque muitas vezes ela traz algo e depois ela não volta naquilo. Demora muito para ela voltar. E sutilmente você vai jogando e vai fazendo as perguntas. Por exemplo, você já pensou nisso? E fala. Sim. O que você acha se você tomasse essa decisão? Olha que diferença você falar. O que você acha disso? Tá mandando ela tomar decisão. Não estou mandando ela tomar decisão nenhuma. Ela está pensando. Você tem que fazer o seu paciente elaborar, pensar. Pode ser que ela não decida nada naquele momento, pode ser que ela não entenda nada do que você está falando naquele momento, ela vai para casa, aí ela vai pensar, elaborar e aí qual é o nosso papel? É fazer com que ela enxergue de uma maneira sutil, que ela ou ela sai dessa teia, saindo ela aprende a administrar essa teia que ela tá, porque ela não quer sair, tá bom? Ela não quer, senão ela já teria saído. Não, ela não quer sair. Então o que a gente vai fazer? Ajudar, a gente vai ajudá-la a ficar forte. Duas coisas que a gente tem que observar quando a gente atende, né, casos assim. Geralmente a esposa ou o marido, tanto faz um ou outro, fala do outro, fala do outro, porque isso, porque aquilo, porque não suporta, não sei o quê, não sei o quê. Tá, aí você chega e faz com que esse paciente chegue a uma reflexão. E você? O que você tem feito para melhorar tudo isso? Será que tem alguma coisa que pode ser feita? Sempre indagações para tentar tirar dela se existe alguma esperança nisso tudo. E geralmente, quando o paciente fala muito do outro, a gente já sacou que ali ele tem que mudar algo dentro dele. Isso é básico. Então, se ele tem que mudar algo dentro dele, o outro vai perceber. Mas agora, se ela mudou e o outro não percebeu, e aí? Por isso que a gente nunca pode falar, ó, faça isso, faça aquilo, porque daqui a pouco volta, fica tudo bem. O que a gente tem que mostrar para eles é que nós estamos aqui, eu estou aqui. Independente do que acontecer na sua vida, se você vai tomar essa decisão ou aquela, eu estou aqui. Sem julgamento, e eu vou estar aqui para te acolher, sempre. Ai, o que eu faço? Separo? Você acha que você tem que separar? Então vamos imaginar, você já se imaginou sem ele? Você já se imaginou sem ela? Como que seria a sua vida? Gente, a gente tem que fazer eles pensarem. Não dê a receita. Eu sei que a ansiedade mata e contamina o setting todo. O setting vai ficar contaminado. Mas nós podemos sim mostrar. O que você acha desse caminho? O que você acha daquele? E se você fosse por aquele? O que você acha que ia acontecer? E aquele? Aí ela vai ficar assim. Aí ela vai embora pensando, ele vai embora pensando em que decisão. E pode ser que ele volte na próxima sessão determinado. Olha, eu pensei muito, né, em tudo que a gente conversou, eu tomei uma decisão. Tem certeza? A gente sempre tem que ter certeza. É isso que você quer? É isso que eu quero. Então aí ele decidiu, mesmo nós achando que ele escolheu errado. Ok, ele tem que viver aquela experiência. Ele vai viver, ele vai ver que não era bem aquilo, ele vai ver que deu ruim, que deu tudo errado. E aí depois o que ele vai fazer? Ele vai voltar. Eu tomei a decisão errada. Eu nunca deveria ter tomado essa decisão. Mas qual é a decisão correta? Qual que seria a decisão? Ficou mais alguma dúvida, gente? É mais ou menos isso. Não dá para ser tão preciso, porque é algo muito individual, né? Do analista com o analisando.
E é um desafio, sim, é um desafio, o atendimento é desafiador. E a psicanálise é a prática. Quanto mais você atender, quanto mais você se dedicar, quanto mais você investigar, sempre quero lembrar vocês, não atender o paciente de qualquer jeito, fazer uma análise ampla, montar o quebra-cabeça, fazer as anotações quando o paciente sair. Para vocês que estão iniciando, podem iniciar com a anamnese, que aquele é um apoio, é um início para que vocês possam, com o tempo, vocês não vão nem precisar mais dela, porque vocês já vão saber, né? Todas as questões, as perguntas já vão estar na sua cabeça e você vai fazendo. Anotação, posso anotar? Os estagiários que estão iniciando, não tem problema, gente, vocês anotarem na frente do paciente. Ele sabe que vocês estão estagiando, que vocês são estagiários. Lembrando que a insegurança ela vai vir e o medo de esquecer, né? Ai, meu Deus, se eu esquecer alguma coisa. Então, anota, não é para escrever livro, gente, é uma frase que vai te lembrar, né? 2 frases ali. Agora, quem tem mais facilidade, eu sempre tive muita facilidade, eu sempre tive uma memória muito boa. Tive, viu, gente? Tive, exatamente. Não sou mais a mesma, não mesmo. Então, eu anoto tudo. Depois que o paciente sai, a primeira coisa que eu faço é sentar ali, porque se passar, já era. Já não lembro mais. E antigamente, gente, era coisa impressionante. O paciente sentava, começava a falar, já vinha tudo na minha cabeça. A sessão passada. O que a gente conversou. Então, tem pessoas que têm mais facilidade. Mas isso não significa que você não tem que anotar. Precisa, é importante. Lembrando que a gente não sabe qual é o caso que você vai atender. De repente é um conflito grande, acaba até em morte, em suicídio. E aí? A quebra do sigilo vai acontecer para a investigação. Ninguém está... ninguém vai... Por exemplo, assim, pode acontecer comigo? Pode. Aconteceu comigo já algumas vezes. Então, a gente tem que ter tudo anotado. Para que se um dia você precisar desse prontuário, tá ali. É a sua prova do atendimento, o que aconteceu durante a sessão. Ok? Importante. Quanto tempo eu posso guardar esse documento? 5 anos. Aí 5 anos, o que você vai fazer? Queimar. Não é picar. Picar e queimar, né? Porque é algo muito sigiloso, então você tem que realmente eliminar isso. Tá bom? Quem já está atendendo? Na primeira etapa. 1, 2, 3, 4, 5. Começou? Não? Você também está atendendo. Não está atendendo ninguém ainda? Logo, logo. Então vamos lá. Você, quem falou? Você, né? Da psicoterapia de apoio. Podemos usar uma psicoterapia de apoio breve? Sim, podemos. Geralmente, o perfil do paciente são pacientes ou mais velhos, acima de 60 anos, que não vai entrar em análise. Todo aquele paciente que não entra em análise, nós podemos sim atendê-lo como um apoio breve. Por exemplo, um paciente no leito de um hospital, num posto de saúde. Então, cada caso é um caso. Dependendo, você vai perceber. Lembra que nós falamos na aula passada a respeito do perfil? As pessoas que podem fazer a psicoterapia breve e aquelas que não podem. Então, vocês têm que avaliar isso na primeira consulta, né? Na primeira sessão. Ali vocês já vão entender o contexto e identificar o que está acontecendo ali e de que maneira você vai trabalhar. Então, olha só, a psicoterapia de apoio breve, por objetivo, a eliminação de sintomas. Qual é o objetivo dela? Eliminar os sintomas. Por quê? Porque o paciente trouxe algo
Vamos, gente? Pontual, né? Então, qual é o nosso papel? Fazer com que o paciente tenha um alívio naquele sintoma. Eu trouxe esse problema e esse problema está me causando um desconforto. Eu estou tendo sintomas físicos. No caso aí, entra o caso do suicídio. A pessoa tentou Suicídio, eu vou mostrar a lista aqui para vocês, tá bom? Do perfil. Comportamentos desadaptativos, tanto em indivíduos que estejam atravessando crises agudas, como em portadores de transtornos como déficits crônicos, por meio de esforço, de mecanismos de defesas adaptativos ou aspectos sadios. Mesmo aquele que não fala. Porque tem o paciente de difícil acesso, vocês estudaram eles, né? O paciente de difícil acesso. Ele é indicado, de repente, para um apoio, uma breve? Sim, ele é indicado. Até ele estrambelhar e começar a falar. Né? Até ele quebrar. E o que a gente faz com esse paciente? Qual é a frustração que a gente faz? A gente frustra ele, né? Você não vai falar? Então, você está perdendo seu tempo, eu estou perdendo meu tempo, seu dinheiro, não vai acontecer absolutamente nada. Então, nós temos sim que frustrá-lo para que ou ele acorda ou ele vai embora e não volta mais. Não tem o que fazer, gente. É isso? Ai, mas eu vou ter que fazer isso? Vai ter que fazer isso sim. E a maioria das vezes ele desperta, viu? Ele desperta. Do afastamento de pressões ambientais, demasiados internos e da adoção de medidas que visam o alívio dos sintomas e ao controle de condutas desadaptativas. A psicoterapia de apoio procura ainda proporcionar apoio aos indivíduos na ultrapassagem de etapas evolutivas e na superação de déficits maturativos. Ela é, assim, a mais indicada para que a gente possa realmente chegar a ser esse canal na vida do nosso paciente. Porque ele está te procurando o quê? Algo que ele está vivendo. Por exemplo, um idoso, você vai atender um idoso. Eu amo atender idoso, porque eles têm histórias, gente, sem fim, né? Tem histórias sem fim. Então, você acha que o idoso vai entrar em análise? Não, ele não entra. Mas tem algo dentro dele que está angustiando, algo que está trazendo tristeza. Às vezes aquele idoso está sozinho, né? E ele não tem com quem conversar, com quem falar. Então ali você vai trocando. Tem que ser a breve de apoio. Para ir trocando. Às vezes ele não aguenta 50 minutos falando. Alguns conseguem 30, 40, outros querem 2 horas para falar. E eles muitas vezes repetem sempre a mesma história. E você tá ali para ouvir. Porque ali, só dele colocar para fora, só ele conseguir falar, ele já alivia, ele já se sente ouvido, já se sente importante. Até o comportamento dele começa a mudar. Com a família, com a sociedade, aquilo que ele tinha medo de fazer, ele está fazendo agora. Vocês conseguem entender como é importante essa... A gente tem que pensar neles, e muitos profissionais não pensam, viu? Neles. E eu falei para vocês, aula passada, e vou falar. Quem atende criança e idoso nunca fica sem paciente. Não fica. Porque a demanda é grande. É grande. E vocês não podem, entendeu? Desistirem no primeiro embate ali, tá? Porque muitos embates vão vir e vão acontecer. Gente, eu já contei histórias minhas para vocês, né? Você acha que eu estaria aqui hoje, depois de tantas coisas que eu passei, dentro de um set, no consultório, do paciente quebrar tudo, ter um surto psicótico lá dentro, eu assim, dura que nem pau? Hã? Oi? No começo, quando eu estava iniciando, né, com o atendimento, e não foi uma vez não, foram 2, 3 vezes.
Eu falo, só comigo que acontecem essas coisas. Não acontece com ninguém, só comigo. Então ali já era motivo para eu parar. Eu falei, não vou parar. Pensei, isso não é para mim, melhor eu parar com isso, deixa quieto, vou partir para outra coisa. Mas não. Ali eu permaneci, ali eu fiquei. Senão não estaria aqui hoje. Então, muitas oportunidades, a gente acaba perdendo porque a gente desiste. Porque muitas vezes a gente acha que nós não somos capazes, mas todos nós somos. O cérebro, ele precisa de exercício também, gente. Não adianta. Principalmente nessa área nossa, tem que estudar, tem que ler. Não vou dizer para você que a sua sala de aula acabou. Não. Se você quer ser, lembra, você vai ter que se esforçar. Agora, se você quer ser mais um, que tá assim, ó. Um em cada esquina, tem. Agora, se você quer ser mais um, aí também tem que tomar cuidado, porque são vidas em nossas mãos. E eu disse a vocês, nós como psicanalistas, nós temos o poder de ajudar ou de destruir a vida do nosso paciente. Nós temos isso. Por isso que nós temos que ter responsabilidade, muita. Uma coisa que você falar para ele, por isso que nós não podemos falar o que ele tem que fazer, né? A gente fala por metáforas, né? Ali, joga uma isca aqui, outra ali, pergunta uma perguntinha aqui, outra ali, na hora que você vê, seu paciente já tá assim, ó. É verdade. Nossa, eu não tinha pensado nisso antes. Ou não. Ou ele vai e toma aquela decisão e você fala, vai dar ruim. Fala. Isso, exatamente. Vamos falar mais para frente, tá? Sobre isso. Onde eu parei? Aqui. Promover o crescimento psicológico do paciente, né? Inquisição de maturidade emocional, autonomia, consolidação da identidade própria, estabelecendo uma autoimagem estável, integrada do self. Gente, eu não vou explicar, vocês já sabem o que é self, né? Quem não sabe, pode pesquisar, tá bom? Quem ainda não chegou nesse ponto aqui. E melhorar a capacidade de julgamento da realidade. Então, é uma evolução bacana essa psicoterapia breve de apoio. A psicoterapia apoio breve pode ser utilizada isoladamente e associada a outras terapias. Isso que é interessante. Então quer dizer que a gente pode... essa breve pode ser com uma equipe multidisciplinar? Sim. Por exemplo, esse paciente, ele tem vários problemas, não só emocionais, mas também físicos. Então, ele faz vários tratamentos, de repente, fonoaudióloga, ele sofreu um acidente, faz uma fisioterapia, não fala, teve uma fratura na boca. Então, são vários profissionais e a gente pode entrar aqui, como, por exemplo, psicofarmacos. Ele toma remédios psiquiátricos também, porque ele já teve o diagnóstico de alguns transtornos, ou é ansiedade, ou ele é depressivo, ou ele é medroso, ou ele tem fobia, ou ele é um bipolar já medicado, então ele consegue fazer a terapia, até um borderline, se ele está, né, medicado, a gente pode sim tratar com essa terapia. Esquizofrênico também, medicado pode. A gente já teve aqui na escola vários casos de esquizofrenia de pacientes na clínica escola, né? Então, se ele está medicado, gente, acabou. Ele vai devolver para você.
Ele está bem. Agora, se não tiver medicado, não tem como. Aí não dá para a gente atender. Diferentes graus de comportamento das funções, como ego, psicose, transtornos graves de caráter, situações em crise com regressão intensa. Dentre os candidatos mais comuns para a psicoterapia de apoio, os pacientes são, vamos lá agora, na habilidade para separar fatos de fantasias, para reconhecer os limites entre si mesmo e os outros. Em outras palavras, ela acredita na própria mentira dela, ela desassocia. Então a gente consegue, ela não vai entrar em análise, mas como a terapia de apoio, a gente consegue tratar esse paciente, não digo tranquilamente, mas a gente pode iniciar um processo com ele. Outra coisa, necessidade de frequente de descarregar afetos rapidamente por meio de atos que muitas vezes são destrutivos para si mesmo ou para outras pessoas, implicando em dificuldade de conter e examinar sentimentos. Volta, necessidade frequente de descarregar os afetos, sentimentos, emoções vividas durante a vida dele ou algo que ele está passando também naquele momento. Um sofrimento com um filho drogadito, um luto também. Então, aqui ele vai descarregar afetos rapidamente. Ele vai chorar, eu não aguento mais, meu pai foi embora, minha mãe morreu, e agora? O que vai ser de mim? Então, ele tem que viver todas as fases dependendo do que ele trouxer para o seu consultório. Ok? Incapacidade de formar e manter um relacionamento estável, aquela pessoa que não consegue se relacionar com ninguém. Ela não para com ninguém. Não é só relações afetivas, conjugais, mas também no trabalho, também não para em emprego nenhum, não tem amizades, não tem amigos, não consegue manter um relacionamento de amizade. Quer falar? Não, não. É outra coisa. Gente, lembrando que psicopata, sociopata, antissocial, não procuram terapia. Isso não vai cair no seu setting, de jeito nenhum. Muito difícil. Eu digo, raramente vai cair. A não ser que ele esteja armando alguma coisa, né? Ele tem alguma coisa, né? Relacionamento estável, ele não consegue, né? Ele não consegue essa parte social, que é essa interação. Por que ele não consegue? Porque tem algo que ele precisa resolver. Algo que tem que ser trazido, algo que tem que ser falado, para que ele possa colocar para fora e a gente tentar ajudá-lo de uma forma. Por que você não consegue parar emprego? Gente, vamos lá, vamos destrinchar esse assunto. Tem muito assunto para conversar quando a gente fala de incapacidade de manter relacionamento estável, gente. Tem muito assunto, muito. Então, é a percepção que nós temos que ter quando o paciente traz isso no setting. Ah, tá. Então vamos ver o que é, o porquê de tudo isso. Vamos tentar descobrir juntas, todo esse sofrimento. Eu não aguento mais, eu quero me relacionar com alguém, não consigo. E a culpa é sempre minha, ou ele vai falar a culpa é do outro. Então, é nesse sentido que a gente tem que identificar para ver aonde a gente vai começar a trabalhar com ele, nesse sentido. No qual se inclui um nível razoável de confiança e de intimidade. Mesmo que ainda ele não está 100% confiando naquilo ou em você, naquilo que ele está falando e no próprio terapeuta. Isso é questão, né, tem todas as etapas para chegar até a transferência. Às vezes a transferência demora um pouco mais, mas ela chega. Aí a confiança é total. Aí ele vai conseguir falar tudo. No qual se inclui um nível razoável de confiança e intimidade, possuindo, então, uma capacidade
limitada de manter relacionamentos terapêuticos. Dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Nunca, né, gente? Calar para sempre não dá, né? Porque sempre a gente vai estar, a vida toda, quem é dessa área vai estar sempre buscando e sempre estudando. Ficou dúvida disso, gente? Vamos lá. Tudo bem? Beleza? Então vamos. Balanço inadequado de afetos. O que significa? A pessoa pouco sensível, não consegue ter afeto por algo, vamos dizer, uma pessoa fria, mas não é um psicopata, não é um sociopata, é uma pessoa comum, que às vezes pode ser que ele esteja um TAG, um transtorno de ansiedade generalizada, e isso faz com que ele acabe bloqueando os afetos, ou algo que ele passou, rejeição na infância, rejeitado pelo pai, pela mãe, pela família, foi abandonado, é adotado. Gente, tem muitas coisas que podem incluir esse balanço inadequado de afetos. Falta de capacidade de sublimar ou canalizar energia para atividades criativas e socialmente úteis. Não sai de casa, não consegue. Sai um pouco de casa, fica família, você precisa se divertir, você precisa sair, você só fica nesse computador, você só fica nas redes sociais. E aí? O que está acontecendo por trás, né, desse indivíduo? Então ele está ali, ele está sentadinho aqui, procurando um apoio, uma ajuda para ele poder sair desse ciclo. Porque se ele está aqui, é porque ele já não está aguentando mais. Sabe assim, a última porta? Não aguento mais, eu estou no meu limite. Ele já fez tudo quanto foi terapia possível e imaginar. E aí ele cai ali no seu setting. E aí? Hã? Ah, vai falar na marra, hein? Ou fala, ou fala. Aí tem que ir para supervisão, né, gente? Tem que fazer supervisão. Lembrando disso, todo mundo que chegar no impasse com o paciente tem que fazer supervisão. Porque às vezes a gente empaca ali e a gente não consegue enxergar, muitas vezes. Não que você está envolvido com o paciente, nada disso. É porque você já tentou muitas coisas ali. E o negócio não está andando, está ali parado. Aí você vai para o supervisor, leva a história. É bom fazer supervisão em grupo, porque você escuta outras opiniões de outros colegas, para você poder... E você sai de uma supervisão assim, puxa vida, por que eu não pensei nisso antes, né? Não que nós não somos capazes, não, é porque muitas vezes a gente não sabe tudo, gente. A gente precisa de uma ajuda. Baixa capacidade de introspecção, timidez, medo, muito medo. A gente consegue, com a breve de apoio, ajudar, principalmente adolescentes que se encontram nesse estágio. Medo, insegurança. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, um adolescente que ainda dorme com os pais, não consegue dormir sozinho, não consegue dormir com luz apagada. Por que será? Algo tem ali, né? Que a gente pode ajudá-lo nesse sentido. E baixa habilidade verbal. O que é? Não fala, né? A pessoa não... Tipo assim, então, né? Como é que você tá? Como é que você... Bem. A minha mãe que mandou vir aí. Bom, quando isso acontece, não adianta. Aí você tem que chamar a mãe e falar para ela, ó, não vai rolar, o negócio não vai acontecer. Porque ele tem que querer, ele tem que tomar decisão. Por isso que tem que ser muito bem conversado com a família nesse sentido. Não adianta, a minha mãe mandou, tipo, meu marido mandou estar aqui. Ah, eu já ouvi tanto isso, eu tô aqui, mas foi minha mulher que mandou eu estar aqui, eu nem sei por que eu tô aqui. Porque quem precisa é ela. Já ouvi muito isso. Exatamente, os dois, né?
E um vai empurrando para o outro. Mas essa questão da baixa habilidade verbal, gente, é muito sério isso. Porque isso acontece muito com os adolescentes. Gente, é a questão da mídia, rede social e jogos. Então eles só têm amizade online. Isso não é bom, né? Então, por quê? Qual que é essa dificuldade de se relacionar, de verbalizar? Não consegue. Por quê? A gente vai ajudar. A gente vai ajudar de uma maneira mais leve, sabe? Sem aquela coisa assim imposta, né? Incapacidade aguda ou crônica de dimensões biopsicossociais, história de atuações. Suporte social precário, também é uma psicoterapia de apoio. Você vai na favela, né? Você vai fazer atendimento em periferia, clínica de recuperação. Então, todas essas pessoas, né, esses perfis mais carentes. Desorganização, não, aqui já, uso estou chegando, de defesas primitivas, desorganização cognitiva ou com a cognição comprometida. Pessoa que tem dificuldade de cognição, a gente consegue atender também. Geralmente, quem encaminha esse perfil de paciente para a gente é o próprio psicólogo, né? Porque ele já deu o que tinha que dar ali, então ele acaba encaminhando para nós, psicanalistas. Não que nós vamos usar a psicanálise, nós vamos usar o apoio, a breve de apoio com esse paciente. Falta de motivação e desconfiança em relação ao tratamento. Tendência de eu não estou enxergando. As causas de fracasso e tendência a somatizar ou inabilidade para falar de suas emoções. Nós chamamos de alexitmia, que é o quê? Nós temos essa dificuldade, nós temos a facilidade o paciente tem essa facilidade da somatização. E ele não consegue falar, expressar, nem a dor que ele está sentindo física. Ele não consegue expressar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Todas essas questões físicas, dificuldade de cognição, ou qualquer outro tipo de sintoma, tudo isso tem a ver com... Vamos, gente? Vamos? Gente, vamos lá, ó. Todas essas questões do paciente não conseguir colocar, né, as suas emoções, falar a respeito delas. O porquê disso? São os recalques, os bloqueios, toda a agressividade, os mecanismos de defesa, tudo, gente, tudo. Nós podemos, sim, tratar rapidamente com uma breve de apoio. Às vezes esse paciente, ele chega, só dele estar sentadinho aqui, ó, e você ali, o que está passando pela sua cabeça agora? O que você está pensando? Você pode começar assim, nesse sentido. O que você está pensando? O que você está sentindo? Não sei. Você não consegue, né, dizer qual tipo de sentimento você está sentindo agora? Não sei. Então, ali você tem que ter essa percepção de tentar fazer com que ele fale a respeito desse sentimento. Como você, por exemplo, se é um adolescente, você já conversou com o pai e com a mãe. Então, você já sabe o que está se passando com ele. Ok. Um adulto chega. O que você vai fazer primeiro com ele, gente? Primeira coisa, quando o paciente adulto chega, você vai o quê? Na anamnese. É ali na anamnese que você já vai... Opa!
Ver qual é a dificuldade dele, o porquê que realmente ele está ali, qual é a vida regressa dele, o que ele passou, o que ele está passando. Quando o inconsciente começa a gritar, né? Ela começa a ter os insights, ela começa a ter as lembranças nítidas. Tem pacientes, gente, que sofreram abusos na infância e bloqueou, recalcou tudo aquilo. Numa sessão, várias sessões de análise, o inconsciente foi acessado e ela lembrou de tudo. Ela não lembrava disso. Então, todo o sintoma que ela trouxe estava relacionado ao abuso que ela teve na infância. Então, ali você ajudou o quê? Ela descobrir o que estava por trás disso tudo. Agora, não é doido isso, gente? Louco? Você está ali, de repente você está na sua casa, você começa a lembrar de coisas. Gente, eu tive colegas de sala que tiveram lembranças dentro da sala de aula ali, mas coisas pesadas mesmo, e compartilhou com a gente. Então isso pode sim vir a acontecer com todos nós. E aí, bingo, né? Até que enfim, agora eu vou conseguir ressignificar, agora eu vou conseguir tocar minha vida para frente. Agora eu vou colocar os meus achismos para fora. Agora sim. Porque quando o paciente vê, a gente chega duro, né? A gente chega duro assim, né? Ai, meu Deus, o que vai ser, né? Que medo. E vocês, como alunos, como estagiários, e agora? O que eu falo? Então, leve. Seria que na breve de apoio o paciente já chega se queixando de sintomas físicos também. Físicos. Essa seria a grande diferença. Isso, exatamente. O método seria parecido. Praticamente o mesmo. Máximo 6 meses, uma sessão por semana. Mesma coisa. Então a grande diferença seria essa, que ele tem sintomas físicos também. Ele tem, além de sintomas emocionais, ele também traz na bagagem a queixa, né, física. E ele deve ser mais breve para falar do sentimento. Isso. Ele expressa mais rápido. Mais rápido. E a gente também tem que ter essa percepção, né, de repente ele fala uma frase para você, aonde você consegue destrinchar tudo. Agora eu descobri o que é. E aí você vai tentando trabalhar e puxando isso dele. Para que ele possa vir a falar, gente, é processo. Vocês vão falar, ai meu Deus, será que eu vou dar conta de tudo isso? Não vai dar conta. Não vai dar conta. Não vai. Vou entrar em desespero? Vai. Vou entrar sim. Mas, gente, vai com medo mesmo. Vai com seguro mesmo. Você tem lá, você estudou. Você tem uma anamnese que você tem um apoio ali para você ir fazendo. Você tem o seu supervisor. Você tem o seu terapeuta. Tá tudo ali, Todo o apoio vai ser dado para vocês. Até vocês caminharem sozinhos. Por isso que você tem que atender 6 pacientes, piloto, 12 sessões cada uma, e nessa trajetória das 12 ele pode desistir, aí você tem que começar tudo de novo com outro, até completar as 12 sessões. Ideal que seja um mais novo que o outro. Eu entendi bem o que você falou? Ideal é que seja um mais novo. É mesmo, gente. E eu vou passar uns casão para vocês, viu? Né, uns casão aí que vocês vão tremer na base. Mas não tremam. É de quanto em quanto tempo, a gente sempre tiver a necessidade de buscar esses... Então, para quem está iniciando, o ideal não é procurar uma supervisão com 3, 4 sessões. Pelo menos uns 2 meses. Porque daí você já tem fundamentos, você já conhece um pouco mais da vida do paciente, você já começou a entrar ali no impasse, já começou a ficar com muita dúvida. Então aí você leva para supervisão, a não ser que seja um caso muito grave que você...
traz esse paciente para supervisão? Depois de um tempo. Geralmente, já aquele que já tem experiência, está formado, depois de um bom tempo que o paciente está com ele continua no mesmo processo ali, não sai daquele ciclo, aí é a hora da gente procurar a supervisão. Profissionais diferentes, quem faz a terapia pessoal e quem faz a sua supervisão são profissionais diferentes. Sim, são. Apesar que você pode também, não é uma regra não. Você pode fazer com o seu terapeuta. Se ele for professor aqui da escola, beleza. Se não for, aí você tem que fazer com... Eu digo no geral, depois de formado, tal, como que funciona isso, assim, tem que ter esse entendimento da supervisão. É quando você realmente sentir que a terapia não está... Ele não está saindo, sabe? Não está conseguindo sair daquele ciclo, daquele processo. Beleza, gente? Nossa! O que mais? A psicoterapia de apoio é contraindicada para pacientes com incapacidade de estabelecer aliança terapêutica. Sem aliança terapêutica, sem transferência, esquece. Ou uma relação honesta com o terapeuta. Não adianta nada se ele só conta mentira. Isso você já tem que estabelecer no início, olha. Você tem que falar a verdade, para que eu possa te ajudar, né? Já falar todo aquele discurso. Sem motivação para mudanças ou com sintomas que implicam um ganho secundário. A gente tem que observar se ele está naquele ciclo porque ele tem uma vantagem, né? Ou efeito agradável difícil de ser abandonado. Tais pacientes têm dificuldade de se envolver em qualquer forma de terapia. O PA, que é o paciente de apoio, não deve ser a opção preferencial para pacientes que apresentam conflitos de natureza psicodinâmicas, problemas nas relações interpessoais, com condições para psicoterapia e orientação analítica. Ah, não, ele tem potencial para uma análise. Ele tem potencial. Então, você vai mudar os seus planos. Você pode ter essa liberdade de mudar os seus planos. Com condições para uma psicoterapia de orientação analítica ou com transtornos psiquiátricos, para os quais as técnicas comportamentais ou mesmo outras técnicas sejam mais efetivas. Técnicas como diagnóstico clínico, diagnóstico de personalidade, diagnóstico dinâmico, avaliações de predisposições genéticas, investigações de fatores ambientais podem ser utilizadas. Vejam uma delas na próxima tela. Diagnóstico clínico, obtido pela história clínica, exame habitual. Paciente é psiquiátrico? É. Tem diagnóstico? Tenho. Qual? Aí, geralmente, o psiquiatra manda um encaminhamento. Diagnóstico de personalidade. Visa identificar déficits no funcionamento do ego, mecanismo de defesa patológico e predominantes, nível de organização estrutural da personalidade, assim como os aspectos sadios e defesas maduras ou adaptativas. Doutora Cris, Sim. quando vem a carta com o diagnóstico, porque lá na carta eu recebi uma e lá estava escrito tudo que ele tinha ali. Inclusive a medicação que ele está tomando. Inclusive a medicação, o CID, tudo lá certinho. Então aí nesse caso a gente leva em conta o que veio. Porque a gente não pode pegar naquela questão que a gente não pode, ele é borderline, ele é... Então aí nesse caso, se ele vem diagnosticado com essa carta, aí sim. Você vai fazer seu trabalho do mesmo jeito. Mas aí você... você tem um norte. Mas será que ele é border mesmo? Tá bom, foi diagnosticado pelo psiquiatra, mas será que é mesmo? Isso, faz uso de medicação. É bom, né? A gente tem um módulo só de farmacologia, onde vocês vão conhecer um pouco mais. É importante estudar um pouco a medicação que o paciente está tomando, para você entender os efeitos colaterais, tudo aquilo, né? Então, é importante. Diagnóstico dinâmico.
Identifica lacunas em processos evolutivos básicos. Olha lá. Separação, individuação, aquisição da autonomia da identidade do ego. Controle de impulsos nas defesas predominantes, na capacidade de avaliar a realidade. Aspectos sadios do ego. Habilidade e capacidade do paciente na rigidez do superego. Gente, isso é o módulo de estudo. Vocês vão ter que pedalar, tá bom? Predisposição genética em função da presença de transtornos psiquiátricos em família, próximos, doenças, depressão, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, esquizofrenia. Tem que investigar a predisposição, se tem alguém na família. Já tem. Tem, sim. Fatores ambientais, privação, perdas, doenças físicas, problemas evolutivos na infância, ambiente familiar e relações com os pais. Tudo na anamnese. Recursos do ambiente e da comunidade. A psicoterapia de apoio breve visa auxiliar o indivíduo com disfunções no funcionamento do ego. E você precisa de apoio para alcançar metas e objetivos na sua saúde mental? Estou perguntando para vocês. E você precisa de apoio para metas objetivos de uma vida e da sua saúde mental? Se você não cuidar de você, esquece. Esquece. Você está no lugar errado. Não vacile. Então, aqui é um quadro, gente, para a gente terminar. Eu não vou ler tudo, mas eu vou sim falar da psicoterapia breve, tá bom? Aqui também tem a de apoio, que a gente falou. Então, depois, com calma, em casa, tem nos slides que eu enviei para vocês. Laura, enviou? O novo? Enviou, né? E que é a continuação da outra aula, tá? Tá tudo lá. Tudo que a gente falou hoje está lá. Bem facinho de entender. E a minha sugestão é que cada slide que vocês estudarem, você para e vai pesquisar tudo que foi falado naquele slide, para poder abrir, vai abrindo frentes, abrindo braços daquilo que foi passado, bom? Então vamos lá, ó. Teoria freudiana. Sim, é uma teoria freudiana. Papel do terapeuta. Fala, gente. Sessões semanais. Uso de divã? Não. Análise da transferência? Não. Análise das resistências? Associação livre? Não. Recursos extras sessões? Possível. Duração da psicoterapia? Quando a gente fala aqui, ó, deve ter dado um nozinho aí na cabeça. Cadê? Associação livre? Não. Por que não? Por que não? Isso! Exatamente. Quando a gente fala em associação livre pontual no assunto que ele trouxe. Se ele sair, aí você sutilmente traz ele de volta. Tá bom? E você? Já está em sessão de análise? Sim. Quem não está fazendo ainda? Então, eu vou falar da T6. Quem não está fazendo? Ai, não acredito. Nossa, vou dar um carreirão no C agora. Só caminho com a minha... Pelo amor de Deus. Gente, alunos, quanto mais cedo vocês iniciarem, melhor para vocês. Menos difícil vai ser o processo quando vocês iniciarem. Nossa. Isso, exatamente, obrigada, pastor. Isso mesmo. Então, tem que fazer? Não adianta. Qual que é o tripé da psicanálise? Teoria, pessoal superior.
É isso aí. E para se formar, vocês precisam fechar, né? O triângulo. Ficou ainda alguma dúvida? Entre em contato em nosso WhatsApp 19 971 33 3111, que te ajudaremos a esclarecê-las.